Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vamos cantar juntos? Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Mais uma vez. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Senhor Prefeito, Arilton, Leonel, irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham de casa por meio de nosso canal no YouTube, Voz do Amarante. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Nunca devemos ter o coração fechado diante da palavra de Deus, porque o coração fechado diante da palavra impossibilita que a palavra produza o fruto necessário e desejado. Hoje, em especial, que o coração esteja aberto para entender mais um aspecto tão importante do amor. E poucas vezes é colocado em prática por nós. Disse São Paulo: irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. E qual é a maior lei, senão o amor a Deus e o amor ao próximo? Não há dúvidas de que essas duas realidades sejam as mais importantes e foram explicitamente propostas e ensinadas por Jesus dessa forma. Somos e seremos sempre devedores do amor. Somos e seremos sempre devedores do amor. Por 2 motivos. Primeiro, fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é essencialmente amor.
São João define Deus e diz: Deus é amor. Portanto, criados à imagem e semelhança de Deus, nada pode ser mais importante para nós do que manifestar o amor. E ainda fomos criados e sustentados pelo amor de Deus. Então, não só por sermos imagem e semelhança, mas porque a nossa criação, a nossa manutenção, a providência de Deus que nos guarda, que nos ampara, é expressão do amor de Deus por nós. Então, já sabemos qual o tema central dessa liturgia de hoje: o amor ao próximo. No entanto, não em uma abordagem frequente como vemos tantas vezes sobre o perdão ou sobre a partilha, a ajuda material aos necessitados. Nenhuma outra abordagem. E aí, atenção às palavras de Jesus, para entendermos então de que amor ao próximo a liturgia de hoje nos propõe e nos apresenta. Versículo 15 do Evangelho de Mateus, capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Correção fraterna é e precisa ser expressão de amor. Não sabemos corrigir, não sabemos manifestar a fraternidade na correção, mas a correção é necessária, faz parte de nossa convivência, ela precisa ser fraterna, precisa ser expressão de amor. Vamos aos detalhes. Se teu irmão pecar contra ti, portanto, uma ação ruim contra nós, contra uma pessoa, ou contra a própria pessoa que comete a ação. Então falamos de uma ação ruim, seja direcionada a nós, a um outro ou à própria pessoa. Essa ação ruim caracteriza-se como pecado. Portanto, ela também é uma ação contra Deus. A intenção da correção, ela tem que estar clara para nós. A intenção é ganhar o irmão. É ajudar o irmão a superar uma atitude, um comportamento, um hábito ruim. Então, a intenção é e precisa ser sempre ganhar o irmão. E não revidar. Quantas vezes a correção não passa de um revide? A pessoa me falou algo e eu prontamente já joguei em cima dela uma série de outras questões. Isso não é correção. Parece que estávamos só esperando a oportunidade. A correção não é retribuir o mal. Queremos muitas vezes justificar ou ter argumento para ter uma ação ruim ou realizar uma ação ruim para determinada pessoa. Então parece que, entre aspas, corrigir é fazer o mal. É retribuir o mal que em algum momento essa pessoa já cometeu contra nós. Ou ainda, correção pode acontecer, pode vir a ser uma situação em que humilhamos a pessoa para nos sentirmos maiores, melhores, mais importantes que a pessoa corrigida. Isso é frequente acontecer. Parece que ficamos vigiando para poder ir e falar algo que a pessoa fez. E isso
fazer então a pessoa que corrigiu se sentir melhor, mais correta, mais justa. A correção possui 3 etapas. Vamos pessoalmente, sozinhos, de modo particular, de modo discreto, cheio de afeto, esperar o momento certo, escolher o modo correto, e aí, com palavras de afeto, exercer com firmeza a correção. Firmeza e afeto se conjugam, não são opostas. Podemos falar com muita firmeza, mas falar de modo pleno de afeto. Então, uma correção particular. Ainda quando a pessoa acolhe, a meta é alcançada, ganhamos o irmão. Aquele irmão ou irmã vai repensar a sua ação, vai refletir sobre, e esse era o objetivo. E daquela reflexão possibilitar uma mudança de comportamento. Daquela correção suscitar uma mudança de atitude. E a meta então foi alcançada. Quando a pessoa recusa, vamos aguardar uma nova situação, um novo momento oportuno. De repente, pedir ali que mais uma ou outra pessoa nos ajude nessa mediação, nos ajude nesse contato. Não é sair contando para A, para B, para C. É procurar quem de fato pode ajudar naquela situação. Sem nunca perder de mente que o objetivo é ganhar o irmão. E aí, diante das testemunhas, vamos novamente à pessoa. E há pessoas abertas e há pessoas muito fechadas. Por vezes, nem assim as pessoas se abrem. E aí então se leva à igreja. Se posiciona a situação, a autoridade da igreja. Para que a autoridade da igreja então faça o discernimento e tome as atitudes necessárias. Quantas situações de pastorais levam direto ao padre, sem ir à pessoa, sem procurar a ajuda dos amigos próximos, vão direto ao padre. Por vezes, no momento, nem demonstramos interesse pelo assunto. Por quê? Porque a forma que a pessoa escolheu de trazer o assunto foi correta, foi errada. Não fez os passos, não conversou, né? Enfim. Então, erramos muitas vezes no modo e a palavra vem nos ensinar isso. Podemos falar de uma reciprocidade recíproca, redundância, né? Mas para expressar a ideia de que somos responsáveis uns pelos outros. Não é apenas o desejo de que eu vá para o céu, é o desejo de que todos nós possamos um dia estar no céu. E eu preciso me importar com as pessoas, eu preciso me importar com os irmãos de comunidade. Não pode ser para mim indiferente ver alguém com um pensamento errado, com um comportamento desproporcional, uma atitude cristã, e me calar, me omitir, como se eu não tivesse compromisso com a pessoa. Somos um só corpo. É a imagem que Paulo usa, 1 Coríntios 12. Então, a vida do irmão está profundamente ligada à minha vida. As conquistas dele refletem na minha vida. As suas fraquezas, derrotas, refletem na minha vida porque vai refletir na comunidade. Só depois desse percurso realizado, depois de insistir pessoalmente, com testemunhas, levando a igreja, diz a palavra então, é que de alguma forma podemos descansar um pouco daquela situação de erro
do irmão. Porque a igreja pode reconhecer o afastamento da pessoa. Mas será que nós nos sentimos de verdade responsáveis pelos irmãos? Será que de verdade precisamos nos sentir responsáveis pelos irmãos? E aí o profeta nos respondeu. Desculpa fazer uma citação longa. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por sua culpa. Quem errou é responsável. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Se a pessoa erra e nós nos calamos, se a pessoa erra e nós nos omitimos, nós seremos responsáveis também porque nós nos omitimos. A pessoa morre pelo erro cometido e nós erramos porque tratamos a pessoa com indiferença. Mas, se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, repetindo a ideia. Porém, tu salvarás a tua vida. Somos ou não responsáveis pelos irmãos? Diante da palavra anunciada, somos ou não responsáveis pelos irmãos? Sou responsável ao ponto de ser considerado culpado pela condenação dele se eu me omitir. Vejam a intensidade de nossa responsabilidade para com os irmãos. Poderíamos ainda fazer uma outra pergunta. Quem é o meu irmão? Quem é esse irmão que eu sou responsável? E poderia lembrar de uma pergunta semelhante feita a Jesus para nos ajudar a obter essa resposta. Perguntaram a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A parábola do samaritano, contada por Jesus, responde essa pergunta. E a conclusão é que o meu próximo pode ser, inclusive, o meu inimigo, um adversário. O meu compromisso, portanto, inclui todas as pessoas, incluindo aquelas que podem se posicionar como um adversário nosso. Mesmo com uma pessoa que não gostamos, devemos ter essa atitude de correção se tivermos oportunidade. Como falamos de amor, a correção só será fraterna se formos capazes de manifestar amor suficiente para que a pessoa se sinta amada ao ser corrigida. Vou repetir. A correção só será fraterna se a pessoa corrigida conseguir experimentar o nosso amor no ato de correção. E reparem, é a percepção da pessoa. É um esforço nosso de fazer todo o possível para que a pessoa perceba que a nossa preocupação, que a nossa intenção
é ganhá-la, é auxiliá-la e não deixá-la numa situação constrangedora. Nós não sabemos corrigir, porque a indiferença é mais forte do que o amor. Nós não sabemos corrigir, porque a inveja é mais forte que o amor. Preferimos ferir a corrigir. Preferimos expor ao invés de amar. Termino com o pensamento de Santo Agostinho. Ame e faze o que queres. Seja que cales, cale por amor. Seja que fales, fales por amor. Seja que corrijas, corrige por amor. Seja que perdoes, perdoa por amor. Esteja em ti a raiz do amor, porque desta raiz não pode nascer outra coisa a não ser o bem. E por isso, comecei a homilia cantando a resposta do Salmo. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Porque Deus nos convida hoje a uma experiência importante e profunda de amor ao próximo, que rompe todo tipo de inveja, de indiferença, de mal disposição para com o irmão. Porque a palavra hoje nos responsabiliza pelos irmãos. Que Deus nos dê a graça de entender essa palavra e que possamos acolhê-la de verdade em nossos corações. Assim seja.